podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Boa noite, estamos aqui hoje gravando um episódio especial do podcast, trazendo alguns convidados também muito especiais, como a Cida, jornalista, o Dr. Wagner Bertoli, professor universitário, advogado, que já foi delegado da Polícia Seccional aqui de Avaré, o capitão Murilo, da Polícia Militar, e a psicóloga Bebel, para tratarmos de um assunto muito triste e, coincidentemente, no dia de hoje, né, que é o da violência nas escolas. E aí eu vou passar aqui a bola para a Cida para ver, né, o que ela coloca aí na roda, né, para a gente iniciar o nosso papo. Bom, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. Como a gente combinou, eu também quero fazer as perguntas, né? Sim. Então eu queria colocar para os convidados, aqui, nesses momentos de ataques às escolas, hoje aconteceu mais uma tragédia, aquele ataque à creche, é impossível a gente não se emocionar, não se indignar. Mas nesses momentos a gente pergunta, o que tem motivado isso? Então eu queria que cada um colocasse a opinião nesse sentido. Vamos pela hierarquia, as mulheres. Deixou a responsabilidade para mim. Já começa viu? Obrigada pelo convite também, Paulo, e todo mundo. Assim, uma alegria poder fazer um debate com vocês, né? Com certeza será enriquecedor, né, para todos, mas uma tristeza sobre o assunto. O que será que leva a isso? É uma série de fatores, né? É difícil a gente, psicologicamente falando, né, que é a minha área, é difícil a gente elencar um único fator, né, para isso. O ser humano é um ser biopsicossocial, né, e também religioso. Se a gente for pensar nos ataques com, né, motivação religiosa também, que não é tão comum aqui no Brasil, mas acontece, né? Então, assim, não existe um único fator desencadeador, mas uma série de fatores, aí, uma série de características que vão levar uma pessoa para esse ato. E é claro que, assim, isso envolve uma psicopatia, né? A pessoa não está normal. Ninguém conscientemente resolve matar alguém. A pessoa ali rompeu com a realidade e de uma maneira, né, óbvio, muito cruel. Se a gente for pensar no que aconteceu nessa tragédia de Blumenau hoje, né, uma pessoa que pula um muro de uma creche e resolve matar crianças, não pode estar normal, né? A motivação dela, aí precisa entender o contexto que ela vive, né? Se tem fatores de agressividade envolvido, muito se fala sobre bullying, né? Que é o caso aí do outro episódio que teve. Eu cheguei a ouvir que ele já tinha tentado ou esfaqueou o padrasto. Então ele já tinha um histórico. Isso. Né? Então, já existe alguma prevalência aí, que até as pessoas, os psicopatas têm algumas características, né? O capitão, de repente, pode até acrescentar, não sei se, né, já trabalhou com isso, assim, diretamente, né? Lidou com essa questão de mortes, assim, de assassinatos cruéis, mas existe muito estudo a respeito disso. Então, a gente imagina um psicopata como nos filmes de terror, tipo Jack Estripador, e na verdade não é nada disso, né? Eles são muito sedutores, muito manipuladores. Se a gente for pensar no Francisco de Assis Pereira, que é o maníaco do parque, né? Eu lembro que na época muito se comentava, né? Mas um cara, né, ele não tinha uma beleza física para atrair as mulheres, para as mulheres acreditarem nele, mas ele era sedutor, né? Ele envolvia a vítima na conversa, numa sedução muito própria ali da argumentação, para poder cometer os crimes. E às vezes é muito mais esse domínio, poder que exerce sobre o outro do que propriamente o fator
matar, né? Porque às vezes nem está, né, característica ali predominante o matar, mas esse envolver na sedução. Então tem muita gente aí que a gente nem imagina que tem essas características da psicopatia num ambiente comum, gente. Então, pessoas que são casadas, pessoas no trabalho. Há um tempo atrás, até uma revista, se eu não me engano, a Veja, fez uma matéria, não me lembro agora exatamente, sobre os psicopatas no ambiente de trabalho, porque tem bastante também. Então, a gente precisa ficar atento às características, né? E os psicopatas nascem assim, né? Não se tornam. Existe um fator determinante, né? Não sei se a gente pode falar isso. Existe uma teoria que tem um gene, né? Um gene assassino, um killer, né? Mas é um estudo, né? Não sei se dá para afirmar isso, porque, como eu falei, depende muito do ambiente. Se a gente for pegar esses crimes que tem o fundamento, aí a pessoa fala que sofreu bullying, aí não é só, né? Ela tem uma predisposição, de repente, genética, mas o ambiente gerou um fator que motivou. Que foi um gatilho, né? Exatamente, foi um gatilho para que ela cometesse o crime. Mas Você falou em características. Quais seriam algumas? a própria sedução na argumentação, né? Eles falam então com muita propriedade. Seria assim, loira, olho claro, seria característica? Ele tá por exemplo, no caso específico desses ataques, eu acho que aí a sedução não entraria. Não entra. Então, que outras características essas pessoas podem ter? Então, Pode apresentar para que a gente consiga detectar uma tendência. de repente um comportamento mais introspectivo pode ser um fator que pode motivar aquela pessoa que fica mais isolada, que não tem facilidade na comunicação, não tem habilidade social, né? Ela não consegue desenvolver um empatia. Empatia zero, com eles empatia zero, porque eles não têm culpa, né? Eles não demonstram arrependimento. Se a gente for pegar a Suzane, né, até ela, quando teve o assassinato dos pais, ela foi, né, no enterro, demonstrou ali, mas tudo é como se fosse uma atriz, né? Ela encena a situação, ela viu isso, achou que era interessante ela copiar o modelo, mas não que internamente ela sinta. Nesse caso específico dos ataques, não dá pra gente falar da sedução porque a gente não conhecia, mas um comportamento, de repente, a ser observado, é a característica, o estereótipo mesmo, né? No sentido de isolamento, pouca comunicação, pouca habilidade social, às vezes até vestimenta, aquela pessoa que está sempre, assim, um calor, mas a pessoa com jaqueta. Eu tive uma situação dessa no ambiente de trabalho, que a gente, né, o departamento que eu trabalhava foi acionado por uma questão mais ou menos assim. Existia um funcionário que os moldes dele ali no trabalho não estavam tão adequados. E aí a gente conversou, entrevistou, não houve problema, graças a Deus, né, quem é Avaré, mas é uma coisa a ser pensada, a ser considerada, né, a princípio. É que a gente hoje, uma coisa que eu fiquei pensando quando eu recebi o convite, né, o mundo hoje está muito acelerado. Eu até vi uma postagem sua, Wagner. Posso chamar de Wagner? Lógico. Ele tem um perfil. Já que ele tirou com você. Eu vi uma postagem, ele muito comovido da tragédia de hoje. Claro, quem não ficou é psicopata. Sim. Né? Já vamos exatamente. aí, né? Quem não se comove já tem um pezinho lá na psicopatia. Mas é abominável, né? Não tem como não se comover diante de uma situação extremamente brutal. Vamos considerar dessa forma. E as autoridades policiais e ex-policiais aqui, que acham da... Não por idade. Então, eu acho que o problema nosso, eu concordo com a análise que a Bebel fez. Primeiramente, muito obrigado, Paulo, pelo convite.
muito interessante tratar desses assuntos, né? Mas aí é um outro detalhe também desses assuntos, que hoje ainda o jornal O Estado de São Paulo, ele soltou uma nota que ele vai tratar do assunto, mas não dar publicidade com fotos ao acontecimento e com o ator. Porque muitas vezes o que eles querem é essa publicidade. Exatamente, né? isso daí. E daí até tem uma charge, não sei de quem, no Instagram hoje, do policial levando uma pessoa presa e ela falando assim, ué, não vai falar meu nome? Entendeu? Então eu acho que a imprensa, de uma forma geral, ela tem que tomar cuidado com isso daí, como nós já tivemos com o crime organizado anteriormente e assim por diante. Mas o maior problema que eu vejo é o extrato social. Eu acho que ele está dilacerado. Começando, e nem é jargão, falando de família, não, é de tudo, de responsabilidade, comprometimento, os pais querendo jogar para a escola a educação, não cabe, no meu ponto de vista, a escola educar ninguém, não é? A escola tem que dar conhecimento, levar conhecimento, sabedoria, enfim, para os alunos, e não de forma alguma da educação. E essa falta de educação, ela vem crescendo da mesma forma da informatização. Há 10 anos atrás, você tinha um público, hoje mudou o público aí, você que está aí na educação, mexendo com a moçada, eu dando aula, enfim, a Bebel dando aula, nós tínhamos uma clientela muito mais educada, não é? Sim. E hoje nós não temos, e quando eu falo dessa clientela educada, infelizmente não são só as crianças, não é? Isso daí parece que disseminou de uma forma na sociedade a arrogância, a falta de educação, a falta de respeito à autoridade. Quando eu falo autoridade, não é só a autoridade constituída como policial, estou falando também do pai, da mãe, do professor, do próximo, você entendeu? Então eu acho que esse é um grande problema, porque nós temos instalado o problema, e hoje ainda vi uma matéria que os Estados Unidos não está dando publicidade. Desde o início do ano, os Estados Unidos eles tiveram 138 ataques. Dentre esses 138, vários em escolas, mas eles não deram publicidade. Então eu penso que nós temos dois pilares aí. O primeiro é essa falta de educação mesmo. É uma ausência familiar. Ausência familiar. Não é? Só que eu tenho até medo de falar ausência familiar, porque do outro lado eles vão entender que família é um homem e uma mulher. Não, independente, eu acho, exato, ser hétero ou homem, mas exato, a presença. A presença, a estrutura, presença do célula, né? A célula ali, isso, que tenha essa responsabilidade do filho chegar em casa, fez tal coisa, você não cumprimentou? O simples ato, passa uma pessoa, você não falou bom dia, boa tarde, boa noite, por que você não falou bom dia? De coisas simples que nós temos falta. E um outro problema aí é da mídia, não é? A mídia, eu acho que nesses casos aí, não pode dar publicidade para quem praticou o ato. Dá para você noticiar, sem problema nenhum. Sensacionalizar. Exatamente, sem nominar. Até muitas vezes o problema ocorre nas escolas justamente pelo fato de ser impactante, porque ninguém espera que isso vá acontecer num lugar seguro como a escola, né? Sim, e naquele caso nós tivemos aí que o aluno matou a professora recentemente, o pessoal estava na internet elevando o aluno de ter feito isso. Ele ganhou mais seguidores. Mas isso para mim é um absurdo. Então, eu acho que nós estamos passando por um momento de crise social, não é? É uma doença social. Exatamente. Inclusive, eu acho, complementando o que eu estava falando da sua postagem, que é a comunicação mesmo, a comunicação exacerbada e volátil. Sim, né? sim. Então, tudo hoje tem que ser para ontem. E tudo. Tudo. O Zygmunt Bauman lá fala, né? Sociedade líquida. Não é? É o que nós estamos passando hoje. Então, acho que isso contribui para uma dissociação, para uma personalidade, uma cisão. A pessoa já não se encontra mais. Exato. Uma ansiedade muito grande. Se a gente for pegar aqui os diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH, são altos hoje. Sim. O TAG, né? Transtorno Exato. de ansiedade generalizada. Então, assim, as pessoas estão a milhão.
né? Nós estamos vivendo na escola aqui uma epidemia de crise de TAG, de ansiedade. Exatamente isso. Então, E de pânico também, né? de Entre pânico os também, jovens. porque é tudo ansiedade. Uma coisa vai ligando a outra, né? Tá tudo ligado nessa doença social. Hoje eu vi, agora há pouco, o ministro da Educação, da Justiça, em uma entrevista que o governo pretende formar um grupo interministerial para tratar do caso, né? Falando da ronda escolar, e também pretendem criar um grupo de policiais que possa monitorar as redes, né? É um projeto de lei mandado para a Assembleia Legislativa hoje, dizendo que para os policiais militares de folga, que tivessem interesse, para trabalhar nas escolas. Você entendeu? De folga, mas eles iam trabalhar armados lá. E a minha opinião em relação a isso aí, com todo o respeito, quem pensa de forma contrária, sou totalmente contrário. O trabalho que a Polícia Militar hoje faz já é excelente, que é a ronda escolar. Vamos incrementar a ronda escolar, vamos dar viatura, vamos dar policiais para eles fazerem as visitas. Agora, colocar dentro da escola, eu acho que o governo do estado deveria contratar o quê? Psicólogo. Não é? Aumentar o número de psicólogos nas escolas para atendimento, mas não é lugar de polícia. E até porque ter um segurança ali como um policial, né, muitas vezes não vai impedir o caso, porque o aluno é da escola, ele vai ver o aluno passando ali todos os dias. Sim, e de repente, vai comprometer o policial. num surto, como a Degal colocou, ele acaba realizando algo do tipo, né? Mas colocando o que o Wagner havia dito até então, e essa questão do governo querer tratar essa questão agora, diante do dia de hoje, assim, tão triste, a gente vê que o problema é muito complexo, né? Que não basta, acho que apenas políticas públicas, não é, capitão? Primeiramente, boa noite, Paulo, boa noite aos nobres companheiros de mesa aqui. Obrigado pelo convite. O que eu posso falar, né? Aqui, representando a Polícia Militar, a Constituição, eu não posso dar minha opinião pessoal a respeito de alguns assuntos. Sim. Né? E já peço minhas desculpas a você, Bebel, se alguma hora eu entrar na parte psicológica, né? Mas o que eu vou falar um pouquinho é sobre experiência prática e de técnica policial, né? O que a gente vê hoje, né? Agora falando do geral, a sociedade, como o Wagner colocou, assim, e a gente sente diariamente isso nas ruas, né? Porque o policial, ele atende a ocorrência no lugar mais nobre e no lugar menos nobre. Então, e você vê que nesse lugar menos nobre, né, o extrato social sempre foi difícil, nunca foi fácil o trabalho. Mas hoje ele está mais difícil ainda. Como a gente falou, a estrutura familiar, a célula familiar hoje, ela, principalmente nesses locais, ela está cada vez mais dilacerada. Isso gera uma crise social de agressividade, de delitos, né, de influência dos maiores que cometem delito nos menores. Então, isso é muito claro para a gente. Chegando no ponto das escolas, né? A escola é o reflexo da sociedade, né? Da onde vêm as crianças, os adolescentes? Eles vêm da casa de alguém. Então, se você pegar, por exemplo, o que aconteceu semana passada foi numa escola estadual, né? Na escola estadual, da onde vêm esses jovens? Eles vêm de algum lugar da onde essas pessoas acabam tendo contato com outros criminosos, né? Então, esse menino, ele vinha há certo tempo arquitetando isso, né? Era sabido isso. Era sabido, né? A própria mãe não via o celular, isso que eu também vi nas notícias da imprensa, né? Mas falta essa fiscalização, falta o que o meu filho está fazendo, né? Sim. Não terceirizar a educação, como sempre procuro terceirizar para as escolas. Exato. É o que eu mais escuto das diretoras. Essa semana eu estou fazendo reuniões com as diretoras das escolas estaduais, né? Então o que mais a gente escuta é isso, é a terceirização da educação, né? Então, no ambiente escolar, eu acho que assim, o que foi mandado hoje, eu nem tinha conhecimento dessa questão que foi mandado no projeto de lei da Assembleia. Tá rodando nos grupos aí. Eu entendo que o governo ele tem que dar alguma resposta. Sim. Né? Então ele quer... A resposta política. É uma resposta para o que aconteceu. Né? Então, por exemplo, conhecendo Santa Catarina agora, puxa, todo mundo fica... E aí, o que a gente vai fazer para evitar isso? Inclusive, né? capitão, com licença, ele anunciou um investimento de 150 milhões para estados e municípios. Para aumentar a ronda escolar. Isso, exatamente. Não, mas aí eu concordo. O efetivo. Sim. A ronda escolar é uma coisa, colocar policial lá dentro Sim. é outra. Porque não tem como a polícia também resolver tudo. Não. Né? Por isso que o problema é muito complexo. Não dá para terceirizar, de O novo. problema ele é muito complexo. É. Né? Às vezes as pessoas
elas esperam que a polícia vai chegar, pronto, é uma mágica, uma varinha de condão, bati, agora está tudo certo. E não está, né? Nós nem podemos, né? Existe uma série de legislações que nos regem, né? Então, eu acho que a questão é uma quebra de valores e princípios éticos, né? Que hoje a sociedade toda está assim, né? Com essa perda. E aí, e é uma coisa intersetorial, não tem como um órgão agir, né? Tem que ser toda uma comunidade nesse sentido. O governo propôs uma força-tarefa com 50 policiais para monitorar a internet, né? Mas eu acho que nós teríamos muito mais efetividade nessa questão se os pais que compram esses celulares para os seus filhos fizessem esse monitoramento. Acompanhasse, né? lógico. Se estivessem mais próximo daqueles filhos também que vivem hoje como se estivessem numa caverna dentro do quarto e que ficam imersos em jogos extremamente violentos que são comprados por quem? Então... Seria simples, o pai não abdicasse de sua função, ponto. Sim, exatamente. Né? Não é? Até porque acompanhar as redes sociais, o serviço de inteligência ele tem que fazer isso, ele deve fazer isso, né, para evitar os crimes graves. Porém, né, você tem hoje, olha a gama de informações, né, é humanamente impossível, né? Você vai ter que colocar uma inteligência artificial para identificar alguma coisa ali e linkar, né? Com certeza isso vai acontecer, mas seria muito mais simples e efetivo, né, Murilo? Porque a gente teria milhões de pessoas fazendo isso. Nessa parte, você só age na consequência. Você não age na causa. Sim. É só consequência. No primeiro momento é ali, o que a gente poderia ter feito para evitar? Exato. Mas depois a gente precisa de um protocolo, né? Mas e a causa lá atrás? Você vai ter outras causas daqui uma semana, um mês, um ano, não sei. Né? E na verdade, são os filtros, né? Quando você chega e apela para a polícia, que a polícia precisa ver, pronto, já estourou todos os filtros. A coisa já chegou. Já chegou no extremo, que não é a função da polícia essa. Mas é o que está mais acontecendo. É o que está mais acontecendo, porque tudo joga para a polícia. E não é, mas é isso que os governantes e a sociedade têm que entender. Não, nós precisamos estruturar, está acontecendo alguma coisa aqui em casa. Básico, o que você falou. Vamos lá, como que é? Ele está andando de preto? Ele está trancado? Ele está usando muito celular? Qual a companhia que ele está indo? Vai na escola, fala, professora, como é que é? Como que está meu filho aí? E o Paulo, sabe bem disso, que reunião de pais. Quais os pais que vão? O dos filhos que não dão problema. Exatamente. Então... E ela vai diminuindo ano a ano. Daqui a pouco é online. Agora, eu acho que essa parte mais complexa e mais difícil de lidar. Porque quando você conversa com pais sobre educação, sobre, o que acontece dentro de casa, ninguém quer assumir o seu papel. Porque, claro, exatamente. Não vamos ser hipócritas. Ter filho dá trabalho, eu sempre falei isso. Lógico que dá. Não é maravilhoso, mas dá trabalho. Por quê? Porque requer dedicação. Filho é bom, mas dura muito. Pro resto da Tem uma fala dessa. Não tem prazo de validade. Então, o Paulo me conhece também como... Na verdade, ele sabe como é que eu penso. Então, a gente tem que participar. Mas isso requer dedicação. Com certeza. E hoje, na verdade, ninguém quer saber desse... trabalho maravilhoso que eu acho, inclusive, né? Todo em vez de ter dedicação, tem terceirização. Terceirização. Seja dando celular, seja para babá, seja para avó, que já, ela tá ali para estragar. Psicólogo, não, eu vou pagar psicólogo para ele. Então terceiriza uma coisa que é função do pai e da mãe. Perfeito. E as famílias não interagem mais assim, no ambiente familiar em função também da tecnologia, dos celulares. Eles são importantes, né? Principalmente hoje para trabalhar e tal. Mas no ambiente familiar, será que seria tão importante assim, né? E essa falta de diálogo, olho no olho, isso é muito importante para a formação também, de uma pessoa, né? A gente sabia o que os nossos pais determinavam só olhando. Né? Os limites, né, Paulo? Sim. Quem ama dá limite. E o Wagner colocou a falta desses filtros, né? Sim. Acho que estão muito aí no cerne desse problema. Tanto da família, né, na nossa época também o filtro da religião. Exato. Né, na todos escola, os filtros são importantes. Né, então, todos eles ajudavam a gente a refletir um pouco mais sobre aquilo que fazíamos. Né? Inclusive formar um caráter, né? Exatamente. Nesse período. Exatamente. Né, não se tem um caráter formado.
Mas aí que tá, né, Bebel? Quando a gente fala da família, eu acho que é um dos fatores mais difíceis da gente entender e de resolver, entre aspas. Porque aí demanda o envolvimento realmente da pessoa, né? Um comprometimento. Um comprometimento. Na fala do Wagner, aí, um tempo atrás, aí, né, um pouquinho antes, ele fala do respeito dos alunos e tal. E assim, a gente que tem essa experiência como professor, né, a gente percebe que hoje também não há muito comprometimento. Não. Então, o comprometimento do aluno também veio lá do pai falando, olha, você tem que ser mais responsável, você tem que fazer bem feito, você tem que se esforçar mais. Então, hoje não existe mais isso, né? Talvez não existe. E nem consequências também, né? Porque a gente tinha consequências se deixasse de fazer alguma coisa. Se não tem limite, não tem consequência. Então, o limite que você falou agora há pouco, Cida, também envolve o afeto. Sim. Né? A pessoa às vezes acha que falar um não pro filho, o filho vai deixar de gostar. Então não é assim que funciona. E essa questão do não, ela é complicada porque eles sempre ouvindo sim, né, ao longo do tempo eles vão entender que as coisas só funcionam dessa forma. Exato. E a vida é muito mais complicada. E a hora que for pra vida, e aí, é cheia de não. A resiliência que eles têm é muito baixa, eles são como casquinha de ovo, né? Então, termina um namoro ali, é motivo para um suicídio, exato, né? Ou um ato violento, né? Como esse que a gente viu. Né? Sim, ou sim. ele se sentir inferiorizado em relação a alguma questão que houve. Né? Quantas vezes nós não passamos por isso, né, na nossa vida, sim, quando tínhamos essa idade e suportamos isso. Né? Até a autoagressividade, né, que os jovens, de repente, você também deve ter visto muito isso, né? Os policiais também, né? Assim, a minha experiência de trabalho, eu já tive muito isso, né? Eu já trabalhei no CAPS, em outras redes aí. Então, as pessoas, né, os jovens, como lidar com a frustração. E aí eles voltam à agressividade, muitas vezes, também para eles, né? Ou uma violência extrema, tirando a própria vida, ou então se automutilando. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos tratando da educação, sim. Mas nós tivemos 2 episódios aqui do nosso lado. Não é? Um aconteceu em Fartura, outro aconteceu em Taquarituba. Não eram jovens. De Fartura, que o cara do gás foi em Fartura, né? Que ele acendeu o gás lá para estourar. E depois em Taquarituba... E depois Taquarituba matou os 2 filhos. Adulto. Os 2 adultos. Então... a sociedade está doente. A sociedade está doente. E, lógico, consequentemente, os jovens, né? Por quê? Não falando idade aqui, mas quando eu comecei na minha carreira de delegado de polícia, há 33 anos atrás, 34 anos atrás, você lembra disso? Era a cadeia. A cadeia. Nós tínhamos uma cadeia aqui no centro da cidade. Era a delegacia ali. Qual era a faixa etária do preso? 45, 50 anos, 55 anos de idade. Quando eu aposentei há 6 anos atrás, ou mais um pouco, qual é? 18, 19, 23, 25. 30, né? Então, mudou. E outra coisa, havia um senhor de um respeito dentro da cadeia, coisa que hoje não há também. Então, se você for ver, generalizou essa é uma doença, não? Essa doença que está encalacrada na nossa mundial. Sociedade. É mundial. Acontece em todos os países. Acontece em todos os lugares, não é só aqui. Então, reflete, evidentemente, que quando acontece, por exemplo, aconteceu esses dias numa escola, hoje aconteceu em outra escola, a gente sente muito mais, né? Mas esses crimes violentos, parece que, pelo menos nós que somos a região aqui, somos uma região tranquila, nós não tínhamos crimes bárbaros. Tínhamos crimes violentos, mas não tão bárbaros assim. O pai matar 2 filhos e acender o gás para a polícia não entrar. É uma coisa assim que... Começou numa ocorrência de suicídio desse rapaz de Fartura, né? Que sim. Ligou o gás, né? E tinha tomado remédio, despejou gasolina no chão, né? Porque a mulher não queria estar com ele, né? Então, aí, ó, a frustração. Exatamente, um motivo torpe. E os crimes aqui, falando de região, a gente até conversou no programa, os crimes de homicídio aqui da região são passionais, né? Na sua aqui não tem uns crimes de homicídios premeditados, sim, passionais.
Mas a gente verifica exatamente isso. Né? Não tem a estrutura da fragilização, da frustração, então qualquer coisa, né? Um termo de relacionamento é sintoma, motivo para ou tirar a própria vida, ou cometer um homicídio. Né? Então, tivemos um homicídio aqui agora, né, recentemente também, né? Entre marido e mulher, a mulher matou é verdade. O marido, né? Que é mais raro. Que é mais raro, muito mais raro. Mas aconteceu aqui. Passional também. Então, a gente verifica, e além disso, né, Wagner, nós temos hoje a questão da droga, né? Então, a droga... Muito mais acentuado. Muito mais acentuado, que não era, acontecia antes. E hoje você tem drogas cada vez mais pesadas, né? Por exemplo, o crack, segundo estudos, né? Você pode até falar melhor do que eu, mas usar uma vez se torna viciado, né, no crack. Então, hoje você tem uma epidemia, né, das cracolândias em várias cidades, né? Que acontece. Antes a gente prendia droga, o quê? Prendia droga? Maconha. Hoje todo dia tem apreensão. Sim. Aqui. Sim. Mas então, mas o que o Murilo está dizendo para nós é o seguinte: hoje nós temos as drogas mais violentas. Sim. Não é? Então, como eu estava dizendo, o problema das drogas, né? Hoje permeia toda a sociedade também e não tem mais idade também, não é? Antigamente ainda era, por exemplo, você ouvia falar, fulano usou maconha. Hoje, e daí a Bebel falou o problema é do álcool, Bebel, que eu falei que eu não quero que você corte o meu vinho. Começa, a porta de entrada é o álcool. Mas não o vinho, é o álcool. O álcool presente nas bebidas alcoólicas, né? Porque aí a pessoa começa, assim, vamos fazer um gancho com tudo que a gente já falou, né? Sim. A questão da família, o quanto que a família incentiva, às vezes até o pai para provar, né? Tem muito isso na família, tem. Estrutura familiar. Meu filho é homem, quer ver? Bebe. Toma aí, exatamente, cultura. Então incentiva o filho a beber, a estar nas rodas aí de bebida e cada vez mais forte, né? Beber uísque já para provar que é macho e por aí vai. Então... E também tem a questão dos cigarros eletrônicos, né? Que estão ganhando cada vez mais espaço. Também virou febre isso. Muito sério também. E o problema da droga é que daí a bebida não vai, você começa a ficar tolerante. Então, entendi. Você bebia uma cerveja, você vai passar a beber 3 e por aí vai até uma hora que você vai falar, pô, não tá tão legal. E aí vai sempre ter alguém ali que vai, vamos experimentar tal coisa, uma maconha, né? Ou a cocaína, então uma coisa associando a outra. Algo que seja mais forte, né? Para dar um barato legal, né? Exato. Que é o que o público fala. Então, isso vai levar... Por que o público fala? Você nunca usou? Não. É só uma pergunta. Álcool, bom. Mas as outras não. Ou as outras drogas, maconha, cocaína. Não. Essa não. Só droga lícita. Só o vinho. Só vinho. O que é um problema, né? Porque se a gente for parar para pensar assim, sem a brincadeira, que, né? Você falou da questão de proibir você de tomar o vinho. Exato. Mas aí que mora o X da meada, né? O X da questão. Como você disse, a porta de entrada. Então, mas sempre normalmente. Começa aí. Porque assim, a pessoa, a gente não sabe se a gente é dependente químico ou não até você usar a droga. Exato. Então assim, o quanto que você bebe, você é tolerante? Você consegue parar de beber? Esse é o primeiro ponto. Quanto você bebe? Quando você consome? Porque muita gente fala, mas então ele é dependente porque ele bebe uma cerveja por dia ou então uma taça de vinho por dia. Não, ele não é dependente, porque ele tem um controle. Agora, aquela pessoa que começa a beber, de repente, num churrasco familiar, acabou a bebida, a pessoa tem que comprar mais, ou então, enquanto ela não vê o fim, ela não para. Essa pessoa é perigosa, porque perigosa no sentido, ela vai apresentar um problema. Chance maior, né? Tem uma chance tem maior. mais predisponência. Né? Isso, é uma predisposição para ter a dependência química. Daí para conhecer outros tipos de droga. E trilhar esse caminho, até mesmo do crime, né? Porque eu acho que você... Eu até ia entrar nesse assunto, Bebel, porque assim, o que eu vejo, eu concordo com você, porta de entrada, mas existe uma diferença muito grande entre o que a droga faz, por exemplo, um crack, do que uma bebida alcoólica. E hoje, por exemplo, depois da pandemia, né, se acentuou muito, né? Hoje mesmo em Avaré a gente vê muitos hoje moradores de rua que antigamente não tinha, né? Hoje você tem inúmeros, né, moradores de rua. E na grande maioria das vezes, os moradores de rua são dependentes químicos.
E o que acontece? Esses dependentes químicos, como que eles sustentam o vício? Né? Porque é um vício, tem um problema, eles vão ter Tem que arrumar dinheiro. Eles vão cometer delitos. Né? Então, furtos, né? E até roubos. Né? Então, por exemplo, ontem foi isso. Ontem tivemos um caso de roubo de celular aqui em Avaré, que é uma coisa que não é normal. Não. Né? De uma mulher. De uma mulher, né? Na transeunte andando na rua, né? Um rapaz fez a menção que estava armado, não estava armado, Não. né? Mas roubou o celular. Bom, fizemos a prisão logo na sequência do indivíduo aí, mas é uma ocorrência que assim, em cidades maiores é muito comum. Como a nossa mas aqui típica. nossa não. Só que o que é isso? Isso é um reflexo, né? Já vem um reflexo. Né? E os furtos aqui em residência, furtar bujão de gás, furtar ferramenta, furtar escada, o cara sai com escada. Pra quê? Pra Os furtos aumentaram de uma forma geral. De forma Sim, geral, para isso. Então, por isso que eu bato em cima dessa tecla desse tipo de droga, né? Que realmente daí ela sustenta todo um arcabouço criminal ali, né? E combater o traficante ali, infelizmente hoje o tráfico ele é tão enraizado que entra um, sai outro. Sim. Sai um, entra outro. Sempre. Murilo, e no que tange ao atendimento de uma ocorrência? De um alcoolizado e de um cara que está ali drogado com crack? Como assim? A dificuldade. A dificuldade é enorme, né? Enorme. O alcoolizado geralmente é agressivo, né? A agressividade ali. E aí hoje, né? Que bom que hoje foram compradas algumas armas que a gente classifica como armas não letais, né? Por exemplo, a arma de choque, comumente conhecida, mas taser, né? As taser, Sparks, né? Então elas nos ajudam muito, né? Porque a agressividade chega num limite que vem contra a gente precisa usar arma de fogo, né? Sim, usar arma de choque. Então ela faz muito efeito, né? Mas a agressividade no indivíduo drogado com álcool, né? Com crack, né? Também é que o crack ele é mais delicado, assim, eu tô falando na prática, tá, viu? Depois você me corrige qualquer coisa. Na prática, o crack é assim, a pessoa, ela sobe muito alto e depois ela fica naquele estado de letargia que parece que ela morreu. Zumbi. É um zumbi, né? Então, mas, assim, em termos de ocorrência policial, o álcool, com certeza... É pior? É pior. Eu pensei que o crack ele ficasse mais violento, não. Que ele ele cai. fica um zumbi. É um mito zumbi. também, né? Porque muita gente fala, o crack que deixou a pessoa violenta. Não, mas, não. de novo, é o álcool o problema. Aí agora a gente é lá. Ainda falando sobre o tema do nosso encontro, capitão, eu queria a sua opinião sobre a questão, o fator de impunidade. Se ele realmente seria determinante nessas questões dos ataques que a gente está abordando. Sim. Né? Até coloco aí na pergunta também, né, esse caso que aconteceu hoje, o cara já tinha tentado esfaquear o padrasto, ou esfaqueou, eu não me recordo agora. Então ele já viu uma história e ele estava ali, livre. Né? Aquele jovem... Então, acho que a questão da legislação, né, o jovem peca. Perdão, não. Aquele jovem que fez o ataque na Vila Sônia já tinha BO na escola anterior, né? A mãe já tinha tomado celular no dia, depois mas é menor de idade, né? 13 anos. Então, menor de idade, aí a gente tem que dividir a questão da legislação com a penal, maioridade, da maioridade e a menoridade penal, né? Que é lugar comum, mas cada vez que acontece isso, reacende essa mas discussão. A impunidade, falando da impunidade mesmo, assim, eu falo por mim como policial, eu vejo que hoje é o maior fator de incidência criminal, de reincidência. Por quê? Hoje, eu até dei o exemplo no programa do Wagner, né? Cometeu um roubo. Qual é a pena do roubo? 4 ou 8 anos. É uma pena grave, né, no nosso sistema de execução penal. Porém, com as medidas, as progressões de pena, aquele indivíduo que cometeu um crime, ele fica um ano e meio, no máximo, assim, e ele volta. E no furto? No furto nem se fala. O furto, muitas vezes, ele só ele é colocado em liberdade logo na audiência de custódia, não por culpa do juiz, sim, porque a legislação não impõe isso, né? E o que ele faz? Logo na sequência, né? Pô, se eu acabei de furtar, fui preso, o policial me levou pra delegacia, o delegado fez o flagrante, e logo depois eu já fui solto, pô, vale a pena, lógico que vale a pena, é o custo-benefício. Eu vou continuando furtando e não dá em nada. E quem sofre isso é a sociedade, né? É a sua casa, é a minha casa que está sendo invadida lá. Então, a impunidade, em termos criminais, em termos de justiça criminal, é o que pega hoje. Eu falo sem sombra de dúvida que esse é o maior problema hoje. Nessa questão em relação à violência nas escolas, nesses atentados, né, foi muito discutida o endurecimento da pena, né, fazer uma legislação nova, né, que garanta isso,
Mas muitas vezes o cara que pratica isso não está nem aí com a pena que ele vai sofrer. Muitas vezes ele vai se suicidar até. Sim. O que ele quer é o impacto, a divulgação daquilo que ele fez, né? Então, talvez só o enrijecimento em relação à questão da pena, nesse caso, né, dos atentados, não vai resolver o problema, né? Eles não temem isso, né? Não. Eu vejo que, por exemplo, assim, nós temos que separar os dois casos, né? O de hoje e o da semana passada, né? O de hoje realmente é uma situação de psicopatia, né? Uma coisa 100%. muito provavelmente imprevisível, né? Que assim, ele pulou, né? Pulou um muro. Né? É difícil. Machadinha. E pela idade, Pela tinha idade, 25 anos. 25 anos, né? Então, aí o outro cara, por exemplo, nesse caso eu acho que eu concordo com você com relação a endurecimento. Para esse cara que é psicopata, não conhecia. Mas, por exemplo, pro menor ali, né? Ele aí influencia. Você enrijecer pena, né? Você dá consequência, né? Para uma coisa que vem, né? E depois é totalmente abordado de uma forma, nossa, olha, tá fazendo. Mas eu coloquei porque muitas vezes, Murilo, talvez ele morra no ato, né? O que ele quer mais é a mídia, é a exposição, que os colegas depois comentem, olha o que ele fez nas redes. Mas a pena, Paulo, ela tem 3. Você vai falar muito melhor do que eu, né? Pelo amor de Deus. Que eu digo que ele não vai nem chegar. Mas a pena ela tem ela tem 3 consequências, significados. Depois me ajuda, Wagner. Mas que é a reeducação, né, do próprio. O exemplo, né? Então o exemplo é muito importante nesse caso. Por exemplo, os outros dele, que ele foi punido rigidamente, isso faz efeito. Então, para ele não, tudo bem, mas para toda a sociedade que olha, aconteceu isso, ele foi preso, ficou tanto tempo, então eu acho que pode... Mas você sabe que, mais uma vez, eu acho que o nosso problema, mais uma vez, é social. Antes disso, sim. Quando você vai para mim, Aí pelo já menos eu penso assim, É um dos fatores. Não, mas que eu quando perguntei, você fala para mim em polícia e penitenciária, não, isso aqui não. Por quê? Sim. Vamos lá diminuir a pena. 18, a idade penal. 18 anos para quanto? 16? Você vai colocar onde? Fundação Casa. Qual a estrutura? Muito bem. O sujeito lá que praticou o crime lá, ele, por exemplo, furto, já sai ali, ele vai embora. Era para ter na delegacia a tornozeleira eletrônica. Ser autorizada ali pela polícia, ali já você praticou, pagou fiança, então você é um delinquente, até transitar em julgado você resolveu o seu problema. E mas a polícia ter condições de monitorar tudo isso daí. Tem condições de monitorar? Não tem. Mal tem condições de fazer o patrulhamento que ela faz hoje. E aí entra na questão que a Cida colocou, da impunidade. Né? Então, mas é o problema social que gera impunidade. Não é a pena que eu entendo, como o Murilo estava dizendo. Porque se você fala assim, 8 anos, você vai cumprir 4 anos. A partir de 4 anos, até o 8º ano, você está com tornozeleira. Você não vai sair de casa, você não vai fazer isso, você não vai fazer... Não, ele saiu 4 anos e vai para alegria.